Já iniciando também no Telescópio as nossas entrevistas aqui, recebemos para conversar com a gente através de vídeo chamada o pastor Daniel Mosca, pastor aqui de Itapetininga, que vai falar um pouquinho para a gente aqui a respeito de tudo que está acontecendo também e o olhar dele sobre todas essas situações. Vamos lá, pastor Daniel Mosca, obrigado pela participação, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, viu? Prazer estar aqui. Muito bem, primeiro, pastor, eu vou perguntar para você, né? Já está vacinado, pastor? Ainda não? Falta pouco? Como está a situação? Por ser professor também, eu estou vacinado já tomei as 2 doses. Muito legal. E já gostaria de perguntar, né, a respeito disso, né, pastor? Você citou, né, por ser professor. Os professores, eles tiveram uma vacinação adiantada, né, e acabaram, de certa forma, até nessa última semana agora, acho que chegou a terminar, né, todo o grupo dos professores e profissionais da educação, né, dando a primeira dose das vacinas, né? Como que o senhor vê essa situação? Já está, vamos dizer assim, na hora de voltar às aulas presenciais totalmente, ou seja, com mais alunos nas salas, ou você acredita que aquele sistema de rodízio ainda vai continuar um tempo, pastor? Eu acredito agora que o governo falou que em agosto volta, não tem mais outro caminho, né? Vai voltar para o presencial, mas até agosto correu bastante a questão da vacina também. Esse mês, aí, um pouco mais desse mês que a gente vai estar esperando, vai ser bom. E aí a gente vai voltar mais tranquilo para as salas de aulas também. É necessário para as crianças também, né? Não só pelo cognitivo, mas pelo socioemocional também delas. E o senhor avalia que olhando assim para as crianças, né, que vai, mesmo tendo toda a assistência, todas as aulas de forma online, de forma remota, pelo celular e tudo, mesmo assim, ainda tem, de certa forma, algumas lacunas que os professores vão ter que ficar atentos ali, perceber o que ficou faltando nesse meio tempo para conseguir colocar todo mundo no mesmo patamar de novo? Eu sou da rede particular, né? Então a gente sentiu menos que a pública essa parada, né? Então, mas os alunos estão cansados, os professores também, por causa do sistema híbrido, é tudo muito novo, você administrar uma coisa que aconteceu de repente, assim, foi bem difícil, mas a gente termina o semestre muito bem, dentro das condições. Mas no sistema público, onde a questão de ter o aparelho para receber a aula na sua casa ficou muito mais complicado, aí sim a lacuna vai ser enorme. Tanto no cognitivo quanto no socioemocional, Guto. Muito bem. E, pastor, falando também um pouquinho agora aqui, né, do seu trabalho como pastor, né, ou seja, dessa missão que você carrega e que eu tenho certeza que apresentou para você novos desafios, né, nesse último ano e meio aí, que foi enfrentar essa pandemia, né? Conta um pouquinho para a gente, pastor, como está sendo enfrentar tudo isso, manter, de certa forma, o povo, a comunidade unida, mesmo sem poder ter muitas das ações presenciais e tudo mais. Como está sendo isso? Então, a gente está com a igreja fechada ainda, a gente só vai voltar em julho, também por causa dessa questão da vacina, e foi a gente aprendeu muita coisa, né, Guto? Que a igreja está muito além do prédio, a igreja é um movimento, a igreja nessa hora tem que olhar para a cidade, tornar o amor de Deus palpável através de pequenos atos de amor, entregar a cesta básica, cobertor, o que foi necessário. Então, a nossa igreja aqui usou muito o digital, né, o virtual, e dentro dos limites que a pandemia nos reserva, a gente conseguiu ir para fora, ser generoso na necessidade das pessoas que eram apresentadas para a gente, Guto. Mas está sendo ainda uma novidade, mas a gente tem que entender também que a igreja não é só o domingo, não é só o templo, né, Guto? A gente não pode ficar, às vezes a gente fica acostumado com aquela mesmice, o cotidiano, e Deus deu um empurrão para a igreja, agora sai da parede, sai do templo aí e vai fazer missão para quem está precisando. Muito legal, não, pastor? Acho que é muito importante, né, dentro de uma vida espiritual, da vida
da igreja, né? Você ter esse momento comunitário ali, mas você ter também o olhar social, que daqui a pouquinho a gente vai conversar. Mas acho que também, né, pastor, acho que é algo que as pessoas puderam talvez ter uma oportunidade de experimentar mais profundamente, é a questão da oração pessoal, né? Ou seja, aquele momento sozinho com Deus, aquilo que a Bíblia muitas vezes fala, né, de fechar a porta do quarto e ter ali o seu momento, tudo, né? Como que, o senhor viu que isso foi, de certa forma, para muitas pessoas um despertar para esse momento, tudo que às vezes ela vivia muito no todo mundo, na comunidade ali, não tinha muito essa vivência ali? Sim, foi um despertar. No domingo é tudo mais fácil, né? Quando você vai na sua igreja, você está incentivado, né? Pela música, pelo pregador. É o entre dos domingos que fica mais complicado. Quando você está sozinho, como você falou, se tornar cristão. Então, toda crise pode ser uma grande oportunidade, né? Você que escolhe, né, Guto? Uhum. Então, essa fez sim que a devocional privada, aquele momento a sós com Deus, fosse tremendamente aquecido na vida das pessoas. E de uma certa maneira, foi bom. Não queria que fosse assim, nem Deus queria que fosse assim, mas quem soube aproveitar essa crise fez dela uma oportunidade de melhorar o seu relacionamento com Deus, sim, principalmente entre os domingos. Muito bem, né, pastor? Acho que é algo que foi um chamado mesmo a cada um, né? Repensar tudo isso. Quantas pessoas nós vimos aí que se confrontaram com uma realidade que sempre, vamos dizer assim, ela anda junta, né? Com esse pensamento sobre o fim, né? Que é a questão da morte mesmo. Nós chegamos aí nesse fim de semana, né? Às 500 mil mortes aqui no nosso país. Algo que é um número muito expressivo, que chama muita atenção, e é um número muito triste, né? Porque volta e meia nós anunciamos aqui, e cada vez mais as mortes têm sido próximas, as mortes têm sido de pessoas, vamos dizer assim, parece que o círculo cada vez mais fechando, né? Próximo de cada um de nós, das nossas famílias. Muitas famílias já foram inteiramente contaminadas, infelizmente acabaram perdendo um ou mais membros dela, né? E pastor, olhando para essa situação, né? Para essa situação, vamos dizer assim, de ficar tão evidente a nossa finitude, que muitas vezes, com os melhores esforços, com a melhor medicina, ainda muitas vezes não é possível se vencer, né, a morte, né, em alguns casos, né? Como que fica a palavra, a mensagem da fé no meio de tudo isso, né? O que o senhor consegue tirar do meio de tudo isso? Tudo que a gente achava que nos dava segurança, uma conta bancária, um plano de saúde, quando veio esse vírus, se mostrou não tão seguro assim, né? Mas a fé continua, a fé, Deus é algo sólido para esse momento que a gente está vivendo, onde parece que tudo está desabando, né, Guto? Uhum. Então, quem tinha um relacionamento com Deus, com certeza passou mais tranquilo. E quando você vê a morte agora chegando, o vírus agora tem rosto, tem RG, tem tudo, a gente conhece, né? Uhum. Você acaba tendo que pensar na vida, né, Guto? Quando a morte vem, e o cristianismo é muito bom porque ele me fala da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. E você renova o que o cristianismo é na tua vida, aí você caminha com mais segurança, sabendo que apesar da pandemia, Deus é maior que ela, Deus é melhor que ela, e com ela você vai conseguir, e com ele você vai conseguir passar pela pandemia e levando gente junto com você. Porque ele é a força que vai faltar uma hora, ele é a coragem que vai faltar alguma hora, ele é o ânimo que vai faltar alguma hora. E volto nisso que você falou, essa declaração de finitude faz a gente lembrar que tem um Deus que dá conta daquilo que a gente não consegue fazer num momento tão difícil como esse, né, Guto? Muito legal, pastor. Oi, pode continuar, oi. Muita gente voltou para ele, né, Guto? Isso não era para ser assim, mas aconteceu. É uma realidade mesmo que chegou, né, e que marcou território, né? Falou, olha, tem alguns pontos aqui que nós não conseguimos mudar. Sempre foi assim, vamos colocar, né? No entanto, uma doença mais severa, num curto espaço de tempo, com mais, de certa forma, com todo mundo pensando nisso, né? Acaba chamando muito mais
atenção também a respeito dessa situação, né, que nós estamos passando. E você que está acompanhando aqui com a gente, quer mandar o seu recado, quer participar, mandar o seu recado aqui para o pastor Daniel Mosca, é só entrar no facebook.com/TV Itapê. Lá você tem acesso então à nossa live do programa, onde você pode mandar o seu recado e ele vai ser lido aqui durante o programa. Também você pode mandar o seu recado através do nosso WhatsApp, que é o 99100-8654, tá na sua tela aí, você pode participar, mandar seu comentário, sua pergunta e também o seu recado aqui durante o nosso programa, durante esse programa ao vivo que está acontecendo agora aqui em Itapetininga. Continuamos a conversa com o pastor Daniel Mosca, aqui de Itapetininga, ele que tem um trabalho aqui na nossa cidade, muito ligado à juventude também. Conta pra gente um pouquinho, pastor, a respeito dessa questão dos jovens, né? Por várias vezes aqui, nós tivemos que puxar um pouco a orelha dos jovens, né? Porque nós vimos algumas restrições aí no comércio, algumas restrições em outros lugares que eram seguidas. Por quê? Porque tem um CNPJ, tem um alvará da prefeitura, existe toda uma forma de se fiscalizar e de se multar, né? No entanto, os jovens muitas vezes apareceram, onde assim foram destaque, e se nós olharmos o jornal, muitas vezes se tem ali alguns destaques de festas e locais, onde parece que eles não estão levando muito a sério o negócio, né? Como que é essa conversa com o senhor? Assim, tem algum jeito de chegar nos jovens e, de certa forma, de levar para eles também os cuidados desse momento? Guto, o jovem carrega aquela sensação de eternidade, de invencibilidade, né? E até de irresponsabilidade. Ele não pensa nas consequências, ele não vive a partir da consequência dos seus atos, né? Então, é isso que aconteceu, né? A sociedade de consumo vive falando pra gente, você tem que ser feliz, né? E não importa. Então, eles, depois de um ano de pandemia, cansados, eles se acharam no direito de não, fiquei em casa demais, agora eu vou sair, tenho que aproveitar a vida. E foi isso que aconteceu. Mas aí o jovem, principalmente, é falar a linguagem deles, né, Guto? Se expressar numa categoria que eles entendam. E meu filho mesmo conseguiu guardar a quarentena. Ele conseguiu, ele tomou a primeira dose da vacina, agora ele já está com mais mobilidade. Mas foi conversando muito, porque ele também tem vontade de sair e explicando a consequência, né? A minha esposa é diabética, e aí a gente foi conversando com ele, foi conversando com outros, e tentando fazer que agora um ato de amor ao próximo é ficar em casa, né, Guta? E isso isso que tem que ser reforçado sempre, a gente vai ter que continuar falando, né? A gente tem que continuar trazendo, né, essas informações para o pessoal. E, pastor, nós temos um recado aqui, uma participação aqui junto com a gente, o Fábio Arruda Miranda, aqui da nossa cidade, grande também comunicador aqui de Itapetininga, ele manda aqui, esse pastor é top. E ele mandou uma pergunta, né, estamos todos inseguros e com medo, cada um no seu autocontrole. Como manter a estabilidade emocional? O Fábio pergunta aqui, pastor. Depois de 1 ano e meio, a saúde mental não tem como tá legal, né? E tem primeira coisa é admitir, né? Admitir que você não tá bem. Para você mesmo. E um segundo movimento é procurar alguém em quem você confia e falar, desabafar. O que não estoura aqui fora, estoura aqui dentro. Num terceiro movimento ainda, se tiver ruim mesmo, procurar uma ajuda médica, né? Que a medicina é uma bênção de Deus pra gente. Muito bem, eu acho que é justamente isso, né? Passar pela admissão, depois o cuidado disso tudo, fazer o que for preciso, né? E de certa forma procurar o auxílio, né, de um profissional sempre que achar necessário aí. Muitas vezes a gente se limita muito, mas hoje tem muitas facilidades quanto a isso, né? A telemedicina, também os atendimentos psicológicos através também de videochamada é muito comum. Nós temos aqui entrevistado diversos psicólogos também que têm falado a respeito disso. Tá o Fábio aqui também, que ele é do CVV, aqui, Centro de Valorização à Vida. O pessoal às vezes tem muito medo, acha não, é só quando está, sei lá, às vezes pensando em suicídio, tudo não. É um espaço onde você pode conversar, desabafar, falar. Tem pessoas ali que são treinadas para te escutar e para te ajudar também nesse momento. Então é muito legal também levar para as pessoas conhecimento de tudo isso. Também temos um recado do Tony Guardinha participando aqui com a gente. Ele manda boa tarde TVI, muitos amigos indo embora, infelizmente, e de fato mesmo isso tem acontecido cada dia mais e nós vemos e trazemos aqui para as pessoas essas informações, infelizmente, de pessoas muito queridas na cidade partindo. E pastor, falando um pouquinho agora aqui, eu sei que o senhor não gosta muito
de falar desses assuntos e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouquinho só a respeito dessa questão que a pandemia virou uma briga política, né? Ela virou, vamos dizer assim, tanto os números de mortes quanto os números de vacinas, todo número que surge parece um discurso político de um lado e do outro, né? Como que o senhor vê toda essa situação e também a cabeça das pessoas no meio de tudo isso, né? Que muitas vezes acabam, eu pelo menos vejo assim, né? Que elas acabam se esquecendo do cuidado, do fazer a sua parte para ficar num debate, né, a respeito de tudo isso. Como que o senhor vê tudo isso? Eu acho que em alguns momentos chega a ser vergonhoso, né? A gente deveria esquecer as diferenças e focar no essencial, né, Guto? O essencial é terminar esse vírus. E algumas coisas a gente já sabe. Máscara, higienização, distanciamento é fato. E a vacina é o passaporte da alegria. Mas as pessoas, por causa desse cansado que veio de tanta notícia ruim que a gente recebeu, polarizaram de uma maneira que ficou agressivo, né? O discurso do ódio aumentou, surge o cancelamento, né? A aceleração do cancelamento. As pessoas precisam entender que o amor é a força mais poderosa do universo. O ódio não vai vencer o problema, o amor vai, Guto. Tá? A luz vai, o amor vai. Pensar um pouco antes de postar, pensar que tem consequência em relação àquilo que você vai falar, lembrar que a guerra é contra o vírus e não contra as pessoas. Os políticos também, a gente não está numa crise só sanitária, agora tem uma crise política, uma crise moral, porque a CPI, que era para pegar o que estava errado, virou CPI da cloroquina, né? O jeito que ela está sendo conduzida também, tem horas que não dá, né, Guto? Então não é hora de ficar Bolsonaro ou Lula, né? Vamos pensar um pouquinho para cima disso. O impeachment seria ruim para todo mundo. Não sou Bolsonaro nem Lula. Pensar no bem comum, né? Fazer o exercício de pensar o que eu posso fazer para ajudar. Se eu não puder fazer nada, talvez me calar seja uma bênção nesse momento, né? Não incentivar o ódio talvez seja uma bênção nesse momento, Guto, mas nesse caminho aí só vai machucar mais. A guerra é contra o vírus, não contra as pessoas, né, Guto? Muito bem, não, pastor. Acho que isso é muito importante de se olhar. E também acho que um outro ponto que as pessoas elas podem focar, né, além do cuidado pessoal, é também a situação das pessoas que estão passando por mais dificuldades nesse momento, né? Eu tenho certeza que deve bater na porta do senhor aí pessoas precisando de ajuda, às vezes buscando um auxílio material mesmo, né? Pessoas que estão aí à beira da miséria, à beira da fome, ou à beira de perder as coisas e tudo mais. Como que está essa situação, pastor? O senhor viu, vamos dizer assim, um aumento de pessoas em situação de necessidade nesse tempo? Muito, Guto. Hoje as pessoas estão com dificuldades de pagar contas de 50, 60 reais, Guto. O que pode parecer para algumas pessoas nada, para elas é o desafio do mês delas. Se a gente praticar a empatia, que é sentir a dor do outro a ponto de morar na dor do outro até ela ir embora, se a gente estiver disposto a sair da nossa conforto e ser empático, não vai fazer muita força para encontrar pessoas que estão precisando de ajuda. A gente pensa só que é um morador de rua, o vulnerável social, não. Pessoas que até então não tinham enfrentado uma crise financeira na vida estão enfrentando agora, Guto. Então é só ligar o radar da empatia, se propor a sair da zona de conforto e ser generoso quando a necessidade aparecer. Isso, gente precisando de ajuda, é o que mais tem. Muito bem, não, pastor. Isso tem aparecido mesmo. Eu sei que as igrejas, muitas vezes, elas servem como, vamos dizer assim, um auxílio, né? Onde as pessoas elas vão buscar essa ajuda. E conta um pouquinho do trabalho. Você citou, né, que a igreja está fechada, mas em que lugar que ela fica aqui? Qual que é a região? Como que também, vamos dizer assim, estão os planos da igreja? Eu sei que o senhor tinha muitos planos aí para 2020, né, que tiveram que estar suspensos e tudo mais, mas como que pretende voltar tudo isso a partir de julho? Tá, a gente está no Labrunete, na rua José Afonso, número 50, ao lado do prédio. Só tem um prédio grandão aqui, a gente é do lado dele. Por ser uma chácara, Guto, a gente tem uma tenda aqui, mas a gente gosta mesmo de fazer o ar livre. Para contemplar até a criação de Deus aí, enquanto a gente conversa, Guto. Então, por ser ao ar livre, eu acho que vai ficar mais fácil, Guto. Mais rápido para a gente estar voltando.
Mas a gente não voltou porque a gente queria passar um sinal para a cidade que a gente está preocupado com isso. Vamos exceder no nosso cuidado, até vamos esperar para voltar. Mas mesmo assim, a gente se envolveu. Por exemplo, a gente assumiu a direção de 2 abrigos que cuidam de crianças na cidade. Eu, como presidente, e amigos aqui da comunidade resolveram focar. A gente vai servir agora crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Muito legal. Então a gente está em 2 abrigos e 2 repúblicas que tem aqui também, que são para adolescentes de 21 anos, de 18 anos até 21 anos. Né? Então isso daí a gente não parou de ajudar, a gente ajudou demais essas instituições durante a pandemia. Né? Então a gente não parou. E a gente ajudou não só quem é da igreja, Guto, não só as instituições, a gente ajudou muita gente. E uma coisa que a igreja tem que pensar é que as pessoas vão perguntar: olha, o que a sua igreja fez por mim ou por quem estava sofrendo durante a pandemia? Se você ficou fechado, parado, que nem um avestruz, né, com a cabeça enterrada, esperando a crise passar para sair da toca, a igreja fracassou, né, Guto? Então a gente tem que lembrar que o movimento de Deus na cidade não parou, né, Guto? Uhum. Muito bem, né, pastor? Acho que esse é um dos grandes chamados mesmo desse momento, né? Se de certa forma as pessoas deixaram mesmo que a mensagem de Jesus, que o evangelho entrasse no coração delas, transformasse ali, é justamente para ser ajuda, né? Para ser auxílio para os mais necessitados nesse momento, né? Acho que é algo que é uma mensagem universal, que muitas pessoas trabalham essa mensagem de alguma maneira, e nós vemos aí a ação da igreja, né, muito em volta disso. E pastor, eu vou perguntar algo aqui um pouco curioso para o senhor. Eu nunca perguntei para nenhum pastor aqui durante todo esse tempo de pandemia, né? E eu gostaria até de saber a opinião do senhor. Muito se fala, né, na Bíblia de pragas e tudo mais, né? E se fala muito desse momento também vamos dizer assim, muitas pessoas associam esse momento também como uma praga. Ao ver do senhor, é algo, de certa forma, que nós tínhamos as pragas antes que Deus mandava em alguns momentos, né, e tudo. O senhor vê algo desse tipo, ou algum sinal dos tempos agora, nesse Covid-19, até pela maneira que atingiu o mundo e a maneira que vem atingindo todas as situações? O ser humano estava muito arrogante, né, Guto? A gente achava que a gente viajava para o espaço, estava pensando em Marte, com a tecnologia que a gente tinha conseguido pelas nossas forças, a gente se virava bem, até sem Deus, né? Até sem Deus. Então, na verdade, Deus não castiga, ele disciplina, é bem diferente, Guto. Ele não queria que a gente passasse por esse momento. O mundo está em desordem. Lá em Adão e Eva, vou falar do meu viés cristão, né? Uhum. O homem se conectou com Deus. E tudo que você vê de morte, doença, é uma consequência dessa desobediência. Mas Deus não abandonou a gente, Guto. E ele usa esse momento para a gente acordar, Guto. É aquilo que a gente falou, da nossa fragilidade, vulnerabilidade. E sem Deus a gente não é coisa nenhuma. A gente precisa ter um relacionamento com Deus para transcender. A gente precisa amar o próximo para transcender como ser humano também. E admitir, Guto, que sem uma força maior, que para mim é Deus e o Filho dele é Jesus Cristo, a vida é caos, Guto. A vida é caos, tá? Mesmo a pandemia estando aí, Deus não abandonou. Mesmo no meio de tanta notícia ruim, a gente ouve notícias boas. Deus vai falando, ó, vai passar, ó, a vacina está chegando, ó, se acorda hoje cedo, aprender a agradecer as pequenas coisas também, né, Guto? O ser humano precisa ser menos egoísta, menos orgulhoso, mais outro-centrado, mais empático, mais generoso, mais solidário. Senão a gente não vai conseguir viver nesse planeta mais, né, Guto? Mas eu creio que não é um castigo de Deus. Deus está usando essa situação. Na alegria a gente aprende pouca coisa, Guto, mas no sofrimento a gente aprende coisas que a gente leva para a vida inteira. E quem quiser abrir os olhos do coração aqui e querer aprender nessa situação, vai sair um melhor pai, um melhor esposo e uma pessoa muito mais agradecida a Deus. Muito legal, pastor. Se quiser deixar mais algum recado, tiver mais alguma informação que queria trazer aqui para a população, eu gostaria já de deixar esse espaço aberto e também de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, pastor Daniel. É sempre uma alegria muito grande poder conversar, poder mostrar os trabalhos que vocês têm desenvolvido aqui na nossa cidade. Se quiser deixar algum recado, fique à vontade.
Beleza, primeiro, senão vão ficar bravos aqui, eu vou mandar um abraço pro pessoal da igreja, IPB4 aqui, Quarta Igreja Presbiteriana, o pessoal do COC lá, meus alunos do COC, da equipe toda lá, e caminhamos juntos em mais esse período, né? Guto, o que eu queria falar, eu queria lembrar, né? Enquanto eu falo, eu preciso lembrar que eu também tenho que aprender, né, Guto? Uhum. Não tem problema. Se você não passe essa crise inteira que nem um avestruz, sabe? Com a cabeça enterrada. No máximo cuidando do seu filho, da sua esposa, sabe? Para com isso. Você tem que tirar e pedir para Deus tirar a cabeça e olhar. Me mostra quem está sofrendo, Deus, e eu quero ser representante do Senhor na ajuda dessa pessoa. Tá? Não é só vencer sozinho essa crise, é levar gente junto com você até a crise passar. Com empatia, solidariedade, amor, admitindo a nossa vulnerabilidade, a nossa arrogância, pedindo perdão pelo nosso egoísmo e segurando em Deus, porque Deus é sólido, Deus é a nossa fortaleza, Deus é nosso refúgio, Ele é nossa força, Ele é nossa coragem, e Ele dá conta daquilo que a gente não consegue resolver sozinho. Até na pandemia, Guto. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, muito obrigado por deixar esse recado para toda a população da nossa cidade, pastor Daniel Mosca, pastor da IBP4 aqui de Itapetininga, a Igreja Presbiteriana 4 aqui de Itapetininga, é sempre uma alegria poder conversar com ele.